Muito boa tarde, professor Wanderson de volta, né? Para quem pôde me acompanhar live aí no canal, eu falei que nós iríamos dar continuidade ao nosso curso aí, nosso curso do professor Wanderson Klein, e nós iremos dar continuidade ao direito administrativo, né? Nossas aulas de direito administrativo. Hoje nós iremos ver a aula de número 2, dando continuidade ao programa aí, né, do concurso da Guarda Municipal do município, né? De São Gonçalo, né? Guarda Municipal de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, né? Então, convido a todos aí para dar continuidade a esses estudos, né? O pessoal aí já sabe os motivos aí de eu ter parado, né? Eu tive alguns problemas aí, mas foram superados, alguns problemas de saúde, inclusive, que me impediram de dar continuidade nesse curso. Mas sem mais delongas, nós iremos dar continuidade aqui ao prosseguimento. Para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou o professor Wanderson Klein, né? Sou professor de Direito Administrativo, Constitucional e Legislação para concurso. Também sou professor da pós-graduação em Polícia Judiciária Militar do Instituto Ventura. Sou advogado aqui no Rio de Janeiro, especialista em Direito Administrativo e LLM em Direito Tributário e Contabilidade Tributária. Atualmente estou fazendo mestrado em Direito e sou sargento da Reserva da Marinha do Brasil, né? Esqueci de colocar aqui, mas também sou técnico processual da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Meus contatos aí, no Instagram, @WandersonClane, você pode me contactar, tirar algumas dúvidas e também solicitar o material por e-mail. Eu vou disponibilizar também um link aí no final das aulas, né, nas descrições das aulas, com um drive aí, com todos os materiais que nós utilizamos, desde as aulas de legislação até agora, os nossos PDFs aí, exclusivo direito constitucional e direito administrativo, né? Como eu disse, eu sou especialista em direito administrativo, também dou aula de direito constitucional, né? E as demais matérias eu indiquei no curso com outros professores aí, né? Aqui no nosso curso aí, na matéria de direito administrativo, para a Guarda Municipal de São Gonçalo, Rio de Janeiro, na aula 1 nós estudamos o que é o direito administrativo, né? O que vem a ser o direito administrativo. Estudamos aí também o que é Estado, governo e administração pública, né? Os conceitos, os elementos, poderes, organização e fins. Hoje a aula 2, já está destacado aí em vermelho, nós iremos estudar os princípios da administração pública, né? Posso dizer que é um tema, né? São assuntos que são bastante cobrados em provas, então você precisa saber e distinguir os princípios da administração pública. Eu não irei abordar todos os princípios da administração pública, mas eu irei abordar os que mais são pedidos em provas e concursos aí. Tá? Na próxima aula, aula 3, nós iremos estudar o que pede o edital, a Organização Administrativa da União, que é o Decreto-Lei 200 de 67, vai falar da administração direta e administração indireta. Na aula 4, iremos estudar agentes públicos, regime jurídico único, né? Aula 5, poderes administrativo, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso de poder, também muito cobrado em provas, e ato administrativo na aula 6. Aula 7, controle e responsabilização da administração, controle administrativo, controle judicial e o controle legislativo, né? E a última aula de direito administrativo, a aula 8, iremos estudar a responsabilidade civil do Estado. Pois bem, gente, vamos aí estudar o nosso tema de hoje, né? Princípios da administração pública, né? Nós iremos abordar aí os princípios constitucionais básicos da administração pública, bastante cobrado em concursos públicos. Você precisa saber distinguir os princípios que são que norteiam a administração pública, né? Então, os primeiros princípios aí a gente vai estudar são os 5 princípios previstos no artigo 37 da Constituição, que criaram um mnemônico famoso aí chamado LIMP, né? Para você saber aí que o artigo 37 da Constituição, o artigo 37 caput da Constituição, ele prevê os princípios constitucionais básicos aí que norteiam toda a administração pública, né? E o mnemônico LIMP é para na hora da prova você esquecer e você lembrar do LIMP aí, sabendo que LIMP é a letra L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Você sabendo, memorizando esse mnemônico aí,
na hora da prova, se cai uma questão faltando qualquer um desses princípios, você consegue matar de cara. E sempre cai uma questão dessa aí na prova. Tá? Então, memorizem bem o artigo 37, caput da Constituição Federal, e memorize também esse mnemônico que vai te ajudar a não errar nenhuma questão relacionada aos princípios constitucionais básicos aí da Constituição Federal. E o artigo 37 da Constituição, ele diz que a administração pública, né? A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, está destacado aqui em vermelho, o primeiro princípio, da legalidade, o princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Então, esses 5 princípios são os princípios constitucionais básicos da Constituição que formam o famoso LIMP, né? E o primeiro princípio para a gente estudar, você precisa saber o conceito básico desse princípio para que quando cair na questão, né, dizendo o enunciado, ele pode dar um conceito genérico de algum princípio, um conceito até mesmo próprio de algum princípio, e você que não estudou os conceitos, você não vai acertar a questão. Então é preciso você saber o conceito de cada princípio deste que foi apresentado para você. O primeiro princípio a ser estudado aí, do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37 caput, é o princípio da legalidade. O que diz aí? O que você precisa saber do princípio da legalidade para você acertar uma questão aí na prova? Que o princípio da legalidade, ele é o mais importante dos princípios da administração pública. Por que ele é o mais importante princípio da administração pública? Porque ele é o vetor basilar do regime jurídico administrativo. Tá? O princípio da legalidade, ele é o princípio, vamos dizer que seja o carro-chefe da administração pública, porque a administração pública ela só pode fazer o que a lei determina, o que a lei diz. Então, a administração pública, isso é um princípio constitucional, ela só pode fazer o que a lei diz, né? Então, se não está na lei e a administração pública venha a fazer algum ato e ele não está previsto em nenhuma lei, este ato é ilegal. E se é ilegal, ele está passível de ser anulado, né? Então é por isso que ele é um dos mais importantes princípios, talvez o mais importante princípio da administração pública, né? Porque o que não está previsto na lei e o que for praticado pela administração pública se torna um ato ilegal. E o ato ilegal ele pode ser afastado pelo Poder Judiciário, né? Então, uma pessoa que sofre uma ilegalidade da administração pública, ela pode se socorrer por meio de um recurso judicial, né? Uma ação judicial, ela pode solicitar aí um socorro jurídico e assim o Poder Judiciário pode afastar aquele ato do mundo jurídico e assim a pessoa pode ter garantido o seu direito, né? Destaque-se que todos os demais princípios decorrem do princípio de análise, ou seja, todos os princípios que regem a administração pública, eles decorrem, eles bebem da fonte do princípio da legalidade, porque sem o princípio da legalidade, sem a lei, os demais princípios acabam não existindo, né? Então, ele se torna aí um princípio essencial dentro do Estado Democrático de Direito, né? Porque assim como ele prevê direitos e garantias, ele também prevê a limitação do poder da administração pública, né? Então, dentro do Estado Democrático de Direito, dentro de um regime político, né, que visa estabelecer um razoável equilíbrio entre os direitos das pessoas e os direitos da sociedade, e também ele prevê isso entre a liberdade e a soberania, né, no qual o povo se governa a si mesmo, quer dizer, diretamente por meio de seus representantes eleitos para gerir os negócios públicos e elaborar as leis. Então, é um princípio. Os demais princípios decorrem aí do princípio da legalidade, né? Em razão do princípio da legalidade, somente é considerada legítima a atuação do agente público ou da administração pública se for permitida em lei. É como eu disse, né? Isto porque toda atividade administrativa que não estiver autorizada por lei é ilícita, é ilegal, né? Ressalta-se de que, se ao particular é dado fazer tudo que não estiver proibido, ao administrador somente é franqueado o que estiver presumido por lei, já que a atuação administrativa encontra-se subordinada de forma indelével à vontade legal. Quer dizer, nós como particulares, pessoas particulares aí, né, cidadãos em comum, tudo o que não é proibido é permitido para a gente fazer.
Para a administração pública, para o administrador público, o agente público, ele só pode fazer o que for permitido na lei, o que tiver previsão legal, né? Então, para um agente de trânsito, né, o guarda municipal investido o poder de fiscalizar o trânsito, por exemplo, né, ele só vai poder aplicar uma multa, né, uma multa em decorrência de alguma desobediência de algum motorista, infrator, né, se aquele ato praticado pelo particular, ele não for proibido na lei. Então, a lei, né, o Código de Trânsito, que é a lei, né, vai tratar aí das regras de trânsito, diz que avançar o sinal vermelho é proibido, né? Então, o particular, né, ele pode fazer tudo ali no trânsito, ele pode dirigir dentro dos limites legais, ele pode passar no sinal verde, né? Porque não é proibido ele passar no sinal verde. A proibição que está prevista na lei é ele parar no sinal vermelho. Aí, se ele avança o sinal vermelho, né, ele está cometendo aí uma infração de trânsito, né? E ele acaba cometendo ali uma infração de trânsito que gera para o agente público, o fiscal de trânsito que estiver ali, né, diante daquela situação, autuar aquele motorista infrator. Ao autuar esse motorista infrator que avançou o trânsito, né, que avançou o sinal vermelho no trânsito, ele deve aplicar uma multa, né, que é uma multa prevista no Código de Trânsito. Se não tivesse previsão de multa, né, se não tivesse previsto que o cara avançar o sinal vermelho, ele não tivesse essa previsão de uma aplicação de multa, o agente público ele não poderia aplicar nada, né? Ele poderia aplicar uma multa, poderia ser uma multa pecuniária, poderia ser uma advertência ou outra sanção que a lei prevê. Mas se tiver essa previsão de aplicar uma multa pecuniária, né, ele vai, dentro dos limites legais, aplicar aquela multa ali, tá? Então, um agente público ele só pode fazer o que a lei permitir, né? Então, a sua atuação ela é subordinada totalmente à vontade da lei, né? O particular não. O que não for proibido, ele pode fazer, né? Andar numa via pública, né, numa BR, por exemplo, a velocidade máxima permitida 100 km, né? Ele pode andar 90 por hora, né? A lei não diz nada para o particular, mas ele pode andar dentro do limite legal, 90 por hora, 91 por hora, né? Ele não pode ultrapassar esse limite legal aí de 100 km, porque num radar que já está parametrizado ali, ele vai ser multado, né? Já o administrador público, né? O administrador público, né? O agente público no trânsito, se ele observar um motorista cometendo uma infração, ele tem o dever de agir. Ele tem que imediatamente aplicar uma multa, ou chamar a atenção ali como um dever de agir, né, para o agente público no trânsito ali, né? Então, isso é uma previsão legal e ele tem o dever de agir, né? Assim como o policial, no momento de um crime, ele está de folga, mas ele se identifica como um policial, né, e ocorre um crime, ele tem como agente garantidor o dever de agir, de repelir aquela ocorrência de crime, né? Isso aí porque o Código Penal ele diz isso, né? Então, a partir do momento que o agente ele se identifica como policial, ele está fardado ali, ele é obrigado a agir conforme a lei. Então, o agente público ele age segundo a lei, né? O particular, ao ver uma ocorrência de crime, ele é obrigado a tentar interferir? Não, ele não tem. Ele pode até agir em legítima defesa de outro, se ele tiver armado, ele tiver um porte de arma, mas ele não tem obrigação nenhuma de interferir ali, de tentar repelir aquele crime, né? É um cidadão comum. Já o agente policial, ele tem uma obrigação que é decorrente da lei. Então, o que for proibido, o que não é proibido para o particular, né? O cidadão comum particular, não é proibido ele ajudar, mas também ele não é obrigado, né? Ele pode fazer. Agora, o agente público, né? O agente de segurança pública, se ele testemunha ali uma ocorrência, um início de uma ocorrência de um crime, ele tem um dever e a obrigação de agir, porque a lei assim prevê, né? Que é o Código Penal.
Isso é evidente que o princípio da legalidade constitui uma das principais garantias dos direitos individuais, já que a própria lei que define os aludidos direitos também estabelece os limites da atuação administrativa, restringindo por vezes o exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Então, o princípio da legalidade, ele por muitas vezes também, ele garante os direitos individuais e também garante os limites da atuação administrativa, né? Então, por exemplo, o trabalhador ele tem direito à greve, né? Mas ele não tem direito de restringir a passagem, né, de pedestres ou bloquear uma estrada, né? Ele tem que agir dentro da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele não pode impedir que as pessoas sejam prejudicadas no seu direito de ir e vir. Então, o princípio da legalidade ele serve para isso. Ele vai garantir o teu direito à greve, né? Só que existem limites, né, de sua atuação, né? O seu direito à greve, às vezes, ele é restringido porque ele não pode prejudicar o direito que são benefícios para a coletividade, né? Então, muitas das vezes aí, um direito de ele sofre restrição para não prejudicar os demais. Como, por exemplo, profissionais de saúde, né? Profissionais de saúde trabalham em órgãos públicos, né? Hospitais públicos, decidem fazer uma greve para reivindicar direitos remuneratórios, né? Para a sua categoria. Aí, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, maqueiro, eles podem parar um hospital inteiro e deixar de atender as pessoas que estão com risco de vida, né? Risco de morte, ou melhor, com ferimentos graves, pessoas com doenças ali e acamados, eles podem fazer uma greve e paralisar tudo em prol desses direitos de greve? Não, né? A lei ela vai prever ali que esse direito ele tem algumas restrições, porque existem outros direitos que estão ali na balança, né? Então, o direito à vida das pessoas ele pesa muito mais do que o seu direito à greve. Então, muitas das vezes aí a própria lei, né, com base no princípio da legalidade, ela vai restringir algumas atuações da administração e restringir alguns direitos em detrimento de outros. Então, em benefício da coletividade, nem todos os profissionais poderão paralisar as suas atividades. Então, um serviço essencial, ele não pode paralisar, mesmo que ele tenha resguardo aí, uma garantia em alguma lei, né? Ele pode se manifestar, mas ele não pode paralisar um serviço essencial, né? O princípio da legalidade, ele não está albergado apenas no artigo 37, né? Não está previsto apenas no artigo 37, mas também ele está previsto no artigo 5º, inciso 2º, né? Ninguém poderá fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Que é o princípio da legalidade no inciso 2º aí, também no inciso 35, né? E 84, e inciso 4º aí da nossa lei maior, né? Importa a subordinação do administrador à legislação, devendo ser fielmente realizada às finalidades normativas, posto que isso é legítima atividade do administrador público se estiver compatível com as disposições legais. Então, qualquer atitude, qualquer atividade do administrador público, do agente público, ela tem que estar compatível com as disposições legais. Se ele excede alguma disposição legal, ele está cometendo um ato ilícito, um ato ilegal, e assim deve ser repelido. Então, o princípio da legalidade ele vai nortear todas as atividades da administração pública e, consequentemente, dos seus agentes públicos também. O segundo princípio, né, que a gente aprendeu o LIMP, né, a gente viu do princípio da legalidade, então, caindo em qualquer questão aí, o básico que você já aprendeu do princípio da legalidade, o particular, ele pode fazer tudo o que não é proibido pela lei, e a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei. No princípio da impessoalidade, né, já está dizendo, tem que ser impessoal, não pode ser pessoal, não pode ser ligado a qualquer interesse das pessoas, né, o interesse do próprio administrador público, não. O princípio da impessoalidade ele vai dizer que ele exige, né, que a atuação do administrador público só possa ser voltada ao atendimento impessoal e geral, ainda que venha interessar pessoas determinadas, não sendo a atuação atribuída ao agente público, mas à entidade estatal a que se vincula. Então, quando o administrador público toma uma decisão, e essa decisão se volta ao atendimento impessoal e geral, a decisão não partiu do administrador público, ela partiu do próprio órgão, porque o administrador público ele está representando ali o órgão no qual ele está vinculado, a sua entidade ali, né? Então, o princípio da impessoalidade ele não pode, é por isso que existem vários mecanismos legais,
né? Mais uma vez a gente citando o princípio da legalidade, que proíbe o favorecimento de pessoas porque são ligadas ao administrador público. Infelizmente não é o que acontece no nosso país, né? A gente vê muitos prefeitos, muitos políticos aí que agem ao seu bel prazer, beneficiando pessoas ligadas a ele, a família, etc. e tal. Mas o princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional, ele não aceita isso. É por isso que existem aí vários mecanismos de controle que repelem qualquer atividade que fere a impessoalidade. Um exemplo disso é o nepotismo, né? Antigamente as pessoas aí, o administrador público, né? O chefe de poder executivo e que tinham cargos aí de alto escalão, nomeavam parentes, né? Para exercer atividades em seu gabinete, em órgãos públicos vinculados a ele. E isso acabou batendo no Supremo, e o Supremo emitiu aí uma súmula vinculante proibindo qualquer espécie aí de nepotismo, né? Parentes aí até o 3º grau, né? Que vai até filhos, sobrinhos, netos, etc. e tal, são proibidos aí de serem nomeados para cargo em comissão que seja indicação aí de administradores públicos. Por quê? Porque fere a impessoalidade. Fere totalmente a impessoalidade, né? A impessoalidade, ela compreende a igualdade de tratamento que a administração pública deve dispensar aos administrados que estão na mesma situação. É por isso que dentro da administração, no artigo 37, prevê o princípio do concurso público, porque nada mais impessoal como o concurso público, né? Mas a Constituição prevê também que alguns cargos são de livre nomeação e exoneração, né? Porque existem funções de direção, assessoramento e chefia que são intimamente ligadas a um administrador que exerce uma função do topo da cadeia de comando. Então, essas funções devem ser funções de direção, assessoria e chefia de confiança daquele que está no poder para auxiliar, mas não deve ser a regra. Existem vários municípios aí pelo Brasil afora, onde mais de 80% dos funcionários públicos, né, dos servidores públicos, são servidores de cargo em comissão. E isso não pode acontecer, tinha que ser o contrário, no máximo 20% aí de servidores do quadro serem servidores de cargo em comissão e os demais serem preenchidos por concurso público. Então, o princípio da impessoalidade é um princípio que exige essa atuação do administrador público para atender de modo impessoal e geral. Não pode atender a interesse de pessoas, não pode atender a interesse de políticos, de chefes, de presidentes de partidos políticos, por interesses partidários, interesse de coligação política que fez chegar ao poder. Não, eu tomo lá da cá, você me nomeia aqui que eu nomeio ali. Isso não pode, né? Então o princípio da impessoalidade serve para isso. Ele exige também que a atuação da administração deve ser impessoal e genérica, com vista a satisfazer o interesse coletivo. Então, o princípio da impessoalidade, o fim maior, a finalidade maior é satisfazer o interesse público, o interesse coletivo, o interesse da coletividade, da sociedade, ao interesse das pessoas, e não é o interesse do prefeito, não é o interesse do governador, não é o interesse do presidente da Câmara, não é nada disso, é o interesse do diretor do órgão. Não, o princípio da impessoalidade, ele exige que a atuação da própria administração, porque o agente público, o administrador público, ele está atuando ali como a própria administração. E quando a administração está atuando, ela deve ser impessoal, ela deve ser genérica, ela não pode favorecer terceiros por fins de interesses próprios e pessoais, e sim visando sempre o interesse da coletividade. Essa é a razão pela qual é imputada à administração pública, ou ao órgão, né, que é a entidade estatal executora da medida, e não ao agente público, pessoa física, né? Por isso que a importância aí do princípio da impessoalidade. Forçoso convir que, em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado o tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem na mesma situação. A impessoalidade encontra-se relacionada com a finalidade, ou seja, com o fim previsto na lei, cujo desrespeito configura desvio, o que invalida o ato administrativo. Então, com a finalidade visando o interesse público, né, a impessoalidade ela encontra-se relacionada a essa finalidade, com o fim previsto na lei. Qualquer desrespeito ao que está previsto na lei, né, que não seja a finalidade prevista na lei, isso vai ser configurado desvio e isso invalida o próprio ato administrativo.
O princípio da impessoalidade ele também combate o desvirtuamento da atuação do administrador público como meio de promoção pessoal, sendo, portanto, vedada a utilização de nomes, símbolos e imagens nas relações da administração, que, em prejuízo do interesse público, promova partidos políticos e agentes públicos, comprometendo a legítima atuação administrativa, que deve ser impessoal, abstrata e genérica. Por exemplo, quando o prefeito, o governador, o chefe do Poder Executivo vem inaugurar uma escola, um hospital, um batalhão de polícia, uma inspetoria da Guarda Municipal, né, uma creche, ele jamais vai poder utilizar ali, colocar um slogan incluindo o seu nome ou ligando aquela obra, né, a símbolos e imagens da sua administração. Ele não pode fazer isso, né? Porque se ele fizer isso, ele vai estar ferindo o princípio da impessoalidade, né? A atuação administrativa do agente público, ela visa sempre o interesse público e não a promoção pessoal. Infelizmente, o que a gente vê hoje são agentes públicos, né, principalmente quem exercem os chefes de poderes do Poder Executivo nas diversas esferas aí, municipal, estadual e até mesmo federal, muitas das vezes ele usando a sua própria imagem pessoal, se promovendo com atitudes que devem ser ligadas somente à administração pública, né, somente visando ao interesse público, né, ele acaba se promovendo seu partido, promovendo agentes políticos, e assim fere totalmente o princípio da impessoalidade, enquanto que a sua atuação ela deve ser impessoal, abstrata e genérica. A atuação do agente público jamais serve para se promover pessoalmente. Ela não pode utilizar nomes ali e símbolos ou imagens das suas realizações na sua administração. Isso aí acaba causando prejuízo ao interesse público porque ele acaba se autopromovendo e fere o princípio da impessoalidade. O terceiro princípio que a gente vai estudar agora é o princípio da moralidade. É um princípio que tem caído muito, infelizmente, né, tem sido muito desprezado dentro da administração pública. Muitas das vezes, o administrador público ele segue à risca o princípio da legalidade. Não, eu estou pagando diárias nesse valor porque a lei prevê isso. Mas será se esse pagamento de uma diária de valor exorbitante ele é moral, né? Legal nós sabemos que é. Por quê? Porque tem a ver uma lei, né? Às vezes ele manda uma lei lá para a Câmara aprova, ele promulga ou sanciona aquela lei, dizendo que uma diária para vereador no município X vai ser no valor de R$5.000. Realmente ele vai seguir o princípio da legalidade, está previsto numa lei. A lei de diárias daquele município X prevê que o valor de uma diária é de R$5.000. Mas será se isso é moral? Num município onde falta escola, onde falta hospital, onde falta médico, onde falta creche, né? Onde falta empregos, ruas esburacadas, né? Falta de segurança, né? Tudo entregado às moscas ao bel prazer. Será se isso num município é moral? Né? Então, o princípio da moralidade ele vai dizer se é moral ou não. No seu senso comum, você pode dizer, não é moral, pô. Vou pagar 5 mil para um vereador de diária, enquanto isso não tem médico aqui, não tem professor de matemática numa escola pública, né? Então, é isso aí. Você seguindo esse pensamento, você está indo de acordo aí com o princípio da moralidade que é previsto no artigo 37 da Constituição. Então, o princípio da moralidade ele vai evitar que a administração se distancie da moral, que deve imperar com intensidade e vigor no âmbito da administração pública. Tal princípio obriga que a atividade administrativa seja pautada cotidianamente não só pela lei, mas também pelos princípios éticos da boa-fé, da lealdade e probidade, que são deveres da administração. Então, o valor exorbitante da diária, será se é probo? Será se é honesto? O cara receber aí 5 mil, R$1.000 de uma diária? Não que isso aconteça, mas pode acontecer, né? Às vezes isso. Será se a prefeitura comprando vários carros novos aí, né? Corolla, né? A serviço dos vereadores, dos secretários, com segurança, com motorista, e aí está previsto na lei, né? Cada um dos secretários, cada um dos vereadores, chefe de comissão, né? Presidente de comissão da Câmara, presidente da Câmara, membros da mesa diretora, fazem jus aí a um carro, né? Um carro oficial, com aquela placa lá, com o brasão aí do município. Mas será se isso é moral? Será se isso está de acordo com a boa-fé
com a probidade? Será que o município tem condições de bancar isso? Claro que não, né? Isso aí fere totalmente a moralidade, né? Então a administração pública ela não deve se ligar somente pela legalidade, né? Não somente pela lei. Não, a gente vai fazer porque está na lei. A lei diz que tem que ser assim. Mas, opa, peraí, vamos fazer uma ponderação. Será se isso há um respaldo na moralidade? Então não é somente na legalidade. Não é somente na legalidade. Será que está seguindo isso? Então, é na legalidade sim, na impessoalidade, e o terceiro princípio é a moralidade também. Então, tem que verificar se isso realmente está pautado na boa-fé, na ética, né? Na probidade, que são deveres de uma boa administração. Agora, um governo que tem uma má administração, um cara que só tem o intuito só de roubar dos cofres públicos, aí é outra história, né? Aí a lei, né, os órgãos de controle devem atuar e repelindo, né, reprimindo essas condutas totalmente imorais, né? Então, muitas das vezes é legal, né? Não, está previsto na lei, é legal, mas não está previsto dentro do princípio da moralidade. Então, se não está dentro da moralidade, como o princípio da moralidade é um princípio constitucional básico da administração pública, isso também deve ser afastado e aquele que cometeu essa ilicitude, essa imoralidade, né, deve ser também punido por ferir a ética, a lealdade e a probidade, que são deveres da administração. E o princípio da moralidade se faz registrar que boa-fé, lealdade, razoabilidade e proporcionalidade são princípios gerais, que dita o conteúdo do princípio da moralidade administrativa, né? Então, a boa-fé, lealdade, razoabilidade e proporcionalidade são princípios gerais que dita o conteúdo do princípio da moralidade administrativa. Mais à frente a gente vai estudar mais a fundo o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, que são decorrentes aí da moralidade, aí, como a boa-fé e a lealdade, né? Quarto princípio, o princípio da publicidade. Imagine se os vereadores, se o prefeito, todos os atos administrativos que ele fizesse, por exemplo, eu vou contratar a construtora que pertence ao meu cunhado, né, para fazer uma obra aqui de recapeamento das ruas, das estradas, né, do município, das avenidas do município. Imagine se ele contratasse diretamente por dispensa de licitação a empresa que pertence ao seu cunhado, ao seu irmão, até a empresa da família, né? E isso não fosse, e a gente não ficasse sabendo. Não saiu na imprensa, acabou. Né? Procuraram um diário oficial, não existe nada disso. Então, para fim de evitar essas situações aí, a Constituição Federal prevê o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é que todos os atos da administração pública devem ser públicos. Tem que ser dada a maior publicidade possível. Não somente publicar no diário oficial, publica nos meios, nas mídias sociais, que agora está na moda, né? Mídias sociais do município, nos jornais de grande circulação, no diário oficial. Então, a administração pública ela não é a favor o prefeito, o administrador público, publicar todos esses atos. Não é um favor, é uma obrigação. Isso é previsto na Constituição Federal. Então, o princípio da publicidade, né, ele esclarece que a administração pública ele tem o dever de dar publicidade em todos os seus atos, conduzir ao conhecimento de terceiros, não somente dos cidadãos do seu município, mas de todas as pessoas que estiverem interessadas ali, toda a coletividade. O conteúdo e a exata dimensão do ato administrativo, assim de facilitar o controle dos atos da administração. Imagine se ele contrata a empresa do parente e ninguém fica sabendo, nem mesmo os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público vai ficar sabendo, nem a Câmara de Vereadores, né, que tem um dever também de fiscalizar. Então, para que os órgãos de controle, os tribunais de contas, né, o Ministério Público e até mesmo a Câmara de Vereadores ou o vereador do município venha fiscalizar de perto, a Constituição prevê esse princípio da publicidade, que todos os atos devem ser públicos e tem que se dar o maior conhecimento possível desses atos administrativos que foram praticados pela própria administração pública. Isso se explica pelo fato de que a atividade administrativa deve ser caracterizada pela transparência. Olha aqui, a publicidade engloba a transparência. É por isso que há uma obrigatoriedade de todos os órgãos públicos, né, a administração pública em geral, publicar também, né, ter um portal de transparência onde todas as receitas, todo o dinheiro que é arrecadado do município, do estado ou da União, tudo que for arrecadado e tudo que for gasto tem que estar lá nesse portal de transparência. Para quê? Para que haja também não só a fiscalização dos órgãos de controle,
né, como o Tribunal de Contas, né, o Ministério Público, os vereadores. Não só isso, também para o povo, o cidadão comum vê também. As pessoas têm o direito de saber o que está sendo gasto, o que o dinheiro dela pago por meio de impostos, porque todos nós somos contribuintes, nós pagamos nossos impostos. E nós, como cidadãos, temos também que cobrar isso do prefeito. Né, ir lá e saber, peraí, prefeito, eu paguei de IPTU aí R$ 1.000 esse ano e eu não vi melhoria nenhuma para o meu bairro, o hospital ainda continua caindo aos pedaços, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem escola, e eu não fico sabendo como é que é gasto esse meu dinheiro, então eu tenho obrigação de saber disso, vocês têm a obrigação de me passar isso, então é obrigado, o órgão público, a administração pública é obrigada a ter um portal de transparência para você clicar lá e saber para onde foi gasto esse dinheiro, né? Como foi feita a execução orçamentária e financeira, onde foi pago, quais são os fornecedores que fornecem a merenda, quanto eles estão ganhando, quais são os contratos, qual é o contrato de quentinha que é dado para os presos. Então, tudo isso, qual o salário do médico, o salário do vereador, o salário do prefeito, dos secretários, tudo tem que estar disponível lá. Quais são os servidores públicos que ganham mais que o teto constitucional? Isso aí tem que estar lá. Para quê? Para que seja assegurado o direito à obtenção das informações pelas pessoas. E isso não é um favor, né? Isso não é um favor. Isso é uma obrigação do órgão público, isso é obrigação da administração pública em geral. Da publicidade por causa dessa previsão constitucional. A Constituição prevê isso, mas muitas vezes nós, como cidadãos, ficamos calados e nós temos que correr atrás também disso. Tá? É por meio isso visa também garantir direitos, defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal das pessoas que precisam de obter essas informações aí. Né? O princípio em foco, né, o princípio da publicidade, também diz respeito aos julgamentos realizados por órgãos do Poder Judiciário. Né? Então, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário também têm que ser dado publicidade, né? Publicado por meio do Diário da Justiça, diários oficiais em geral. Admite-se que a lei, né, limite em determinados atos a presença das próprias partes e de seus advogados, desde que o sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade das partes litigantes, sem prejuízo do direito público à informação, ou se assim o exigir o interesse público, como, por exemplo, se estiver em jogo a segurança pública, ou que em assunto se divulgado possa vulnerar a intimidade das pessoas sem qualquer benefício para o interesse público. Então, o princípio da publicidade, ele tem algumas exceções também, dentro do Poder Judiciário, né? Audiências que venham a prejudicar a intimidade das pessoas, né? Como ações judiciais das varas de família, né? Que prevê divórcio, né? Separação, divórcio, pensão alimentícia, guarda, né? Então, ações aí que requer um segredo de justiça, né? Não há necessidade, há uma exceção ao princípio da publicidade, isso não precisa ser divulgado, né? De divulgar e expor a intimidade das pessoas aí. Como também informações que venham prejudicar a segurança pública, a segurança nacional, né? Então, por isso que existe dentro da União aí, que é responsável pela segurança nacional, né? Existem algumas informações que não podem ser repassadas a público, né? Como o caso de investigações, inquérito, né? A gente sabe que a Polícia Civil está fazendo as investigações e os atos delas ali, para até mesmo como visando a um desvendamento de algum crime. Imagina se tudo que ela investigar, ela vai divulgar isso na mídia, né? Dar publicidade disso. Isso ia prejudicar as investigações. Como é o próprio trabalho dela investigar para saber a verdade real dos crimes, então isso também está fora aí, está como exceção ao princípio da publicidade. Muitos outros aí, né? Mas a regra tudo tem que ser dado publicidade. Existem exceções, sim. Ações em ações judiciais que possa prejudicar a intimidade das pessoas, né? Aí o juiz ele pode conceder o segredo de justiça nas investigações em geral e informações que possam prejudicar a segurança nacional, né? O Brasil, onde tem os locais que façam enriquecimento de petróleo, né? ou melhor, de urânio e etc e tal, né? As reservas de petróleo, são informações confidenciais que não precisam seguir aí a publicidade, né? Mas que há o princípio da publicidade que rege a administração pública, isso é a regra geral e tem que ser cumprido. Não pode um servidor público, né? Como tem casos aí no Senado Federal, até foi divulgado outro dia aí, o cara era motorista, né? Do Senado Federal, o cara ganhando mais do que o teto constitucional, o cara ganhando mais de R$ 50 mil. Aí e não estava divulgado no portal. Depois que começou a publicar, né, foi a cobrança maior pelo portal de transparência e essa ênfase ao princípio da publicidade, tudo isso começou a mudar, mas ainda precisa mudar muita coisa, né? Ainda para chegar ao ideal, ainda precisa mudar muita coisa aí. É imperioso assinalar que o princípio da publicidade, retratado dos incisos 60
né, o 14, 33 e 72 do artigo 5º da Constituição assegura o direito à informação, não só pelos assuntos de interesse particular, mas também de interesse coletivo, que demonstra um fortalecimento do controle popular sobre os atos da administração pública. Tá? Então, há uma previsão não só no artigo 37, mas no artigo 5º como direito e garantia fundamental também. O último princípio constitucional básico, o princípio da eficiência, né? A gente aprendeu do LIMP. O princípio da eficiência, ele vai dizer que tudo, né, que os agentes públicos devem fazer tudo com total eficiência, né, com total dedicação. Isso significa o quê? Que o ordenamento jurídico ele proíbe a atuação amadora, né? A atuação amadorística do agente público. O agente público ele tem que ser preparado, tem que estar sempre buscando a qualificação, tem que estar sempre buscando prestar o melhor serviço para a sociedade. Por quê? Porque ele visa atender o interesse público. E se ele visa atender o interesse público e não ao seu próprio interesse, né? A gente já viu isso, o princípio da impessoalidade, então ele precisa desempenhar essa função com eficiência, né? Com dedicação, com esmero. Então, o ordenamento jurídico, a própria Constituição, ela vai proibir, ela censura qualquer atuação amadorística. Né? O agente público não pode trabalhar de modo amador. Eu não sei, sempre foi feito assim. Não existe isso para a administração pública. Então, o agente público, no seu exercício, né, no exercício de sua função, ele deve imprimir incansável esforço pela consecução do melhor resultado possível. Né? Tem que dar o melhor resultado possível e máximo proveito com o mínimo de recursos humanos e financeiros. Né? Então há uma grande discussão, por isso que eu sou contra, né? O princípio, por haver essa previsão do princípio da eficiência que foi colocado na nossa Constituição por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, né? Por prever esse princípio da eficiência, é que eu sou totalmente contra a reforma administrativa da forma que está sendo imposta. Porque o princípio da eficiência ele visa exatamente isso. Todo servidor público ele deve trabalhar de modo incansável, buscando o melhor resultado possível, né? Tendo o maior proveito com o mínimo de recursos financeiros e recursos humanos. Então ele tem que ser também um agente de melhoria do serviço público. Né? Isso tem que ser cobrado dele. Agora, se deixa o cara tomar posse no cargo, não cobra, não faz uma avaliação de verdade no servidor público, o cara é preguiçoso, falta o trabalho e não toma nenhuma punição, aí vai ser difícil seguir o princípio da eficiência. Aí tem que fazer essa reforma doida mesmo. Agora, se há a previsão do princípio da eficiência, o servidor público ele é submetido a uma avaliação periódica, onde é cobrado os resultados do seu trabalho, né, e também a sua qualificação, reciclagem, né, da forma de trabalhar, aí sim, meu irmão, aí se isso for colocado em prática, se o princípio da eficiência for realmente colocado em prática, não precisaremos de uma reforma administrativa da forma que estão querendo colocar aí. Tá? Então o princípio da eficiência visa isso. Tem que o servidor público, você, futuro guarda municipal, futuro policial, que ingressar no serviço público, tenha consciência de que você será cobrado pelo melhor desempenho. Você tem que dar o seu melhor, dar o seu sangue, se esforçar pela consecução do melhor resultado possível e com máximo proveito e mínimo recursos humanos e financeiros. O princípio da eficiência exige também que a administração pública seja organizada em permanente atenção aos padrões modernos de gestão, no fito de vencer o peso burocrático para lograr os melhores resultados na prestação dos serviços públicos postos à disposição dos cidadãos. Está vendo aí? Mais uma prova de que não precisa de fazer reforma administrativa. É só aplicar o que a gente já tem na Constituição, pelo amor de Deus. O princípio da eficiência ele exige que a administração pública seja atualizada, esteja dentro de padrões modernos de gestão. O que a gente vê hoje é uma administração pública extremamente burocrática, coisa de anos 50 e anos 60. Hoje nós já estamos em 2020. Né? O avanço tecnológico, inteligência artificial está aí hoje, já está aí. As empresas privadas estão dando de 1000 a 0 na administração pública, exatamente por isso que a administração pública não acompanhou essa evolução. O que precisamos hoje de gestores que apliquem perfeitamente o princípio da eficiência para vencer esse peso burocrático que está dentro da administração pública. Sem a aplicação do princípio da eficiência, as pessoas parecem que esqueceram que existe o princípio da eficiência. Não, a gente tem que reformar tudo. Pelo amor de Deus, aplique o princípio da eficiência dentro da administração. Cobre os melhores resultados. Atualize os sistemas. Não é mais época de usar o DOS.
usar a ficha de papel. Hoje tudo está informatizado. A pandemia veio mostrar isso, que hoje existem outras formas de trabalho, teletrabalho, onde o resultado foi muito maior, né? O resultado das pessoas que estão trabalhando pelo teletrabalho, elas estão desempenhando a melhor forma, tendo maiores resultados do que quando estava prestando serviço presencial. Isso aí que deve ser aplicado. Então, o princípio da eficiência também, ele exige, né? Não é um favor que está pedindo para a administração. Ah, não, a administração tem que ser organizada. Não, o princípio da eficiência exige que a administração pública seja organizada, esteja em permanente atenção aos padrões modernos de gestão. Aos padrões modernos, não é padrão moderno, não é padrão de gestão de 1950. Pelo amor de Deus, do regime militar, acabou isso, cara. Até mesmo as Forças Armadas têm buscado um melhor padrão de gestão. Imagine os órgãos públicos aí. Então é uma cobrança que tem que ser feita e você, como futuro servidor público da área de segurança, vai também aplicar aí a eficiência. Agora eu vou falar um pouco dos princípios infraconstitucionais, né? Os princípios que não estão na Constituição, infraconstitucionais, que estão previstos em normas que não são constitucionais, normas legais, né? Estão em leis. Então, princípios infraconstitucionais são princípios que não estão na Constituição, né? Mas decorrem da Constituição. E o primeiro princípio, que cai muito em concurso, que isso é que importa para você, eu vou deixar esses princípios aí, que são os mais cobrados em provas, que você precisa memorizar esses conceitos para você não errar nenhuma questão. Porque você sabendo e memorizando esses conceitos que eu estou passando para você, nunca mais você vai errar questão nenhuma. Você pode fazer 1 milhão de questões, 1 milhão de questões aí, e você memorizando os princípios, você não vai errar mais nada. Eu posso dizer a vocês aí que depois que eu tive uma memorização maçante desses princípios em provas de concurso, nunca mais errei nenhuma questão que englobasse princípio. O cara podia contar a historinha que fosse. Ah, a Dona Maria foi no mercado e precisou fazer isso, aquilo, outro. O cara pode encher um texto lá de mil linhas que você não vai se enrolar, você vai se ligar no princípio que ele está pedindo e vai marcar a questão certa. O primeiro princípio aí, infraconstitucional, da administração pública, é o princípio da supremacia do interesse público. Princípio importantíssimo, né? Do interesse público. A gente lendo só o princípio da supremacia do interesse público, a gente chega à conclusão de que o que deve prevalecer é sempre o interesse público, em qualquer circunstância. Tá? Então, o que você precisa ter em mente e memorizar é isso. Que o interesse público ele deve estar acima de qualquer outro interesse. Né? Para deixar de modo mais didático, esse princípio ensina-nos que, no confronto entre o interesse do particular e o interesse público, prevalecerá o segundo, quer dizer, o interesse público. Quer dizer, se o interesse do particular estiver batendo de frente aí com o interesse público, o que vai prevalecer é sempre o interesse público. Por quê? Porque por causa do princípio da supremacia do interesse público. O interesse público é supremo. Ele é supremo, está acima de qualquer coisa. E se o princípio do interesse público ele está acima de qualquer coisa, é por isso que se destaca a supremacia do interesse público. Então, se houver interesse do particular com o interesse público em primeiro lugar. Ah, o interesse do seu Zé e o interesse público. Quem vai estar em primeiro? Interesse público. O interesse da minha mãe com o interesse público. Interesse público. Ah, não, mas eu tenho uma casa num bairro e o município quer desapropriar essa minha casa, esse terreno, para fazer uma escola. Pô, meu interesse da propriedade aí está sendo prejudicado. Pelo amor de Deus, eu vou buscar a justiça. Não, meu amigo. Interesse público, supremacia do interesse público. O governo chegou lá, né, a administração, a prefeitura olhou, viu aquele imenso terreno lá vazio, cheio de mato, um bairro imenso, não tem uma escola, não tem um hospital. E aí o prefeito, né, junto com a sua equipe técnica, olhou lá, não, vamos desapropriar esse terreno dele aqui e fazer uma escola pública aqui, ou um hospital, para atender ao interesse público. E aí, o seu interesse ou o interesse público? O interesse público vai prevalecer nesse caso. O interesse público no qual se concentra o interesse da coletividade. Então, o interesse público, a supremacia, o interesse público ele é supremo porque ele está concentrado em atender o interesse da coletividade, o interesse das pessoas, o que não significa inquestionavelmente que o poder público possa imotivadamente desrespeitar os direitos individuais, não é isso. Tá? Então, não é que ele vai pisando nos direitos individuais sempre visando o interesse público, não. É necessário que os interesses públicos tenham supremacia sobre os individuais, que visam garantir o bem-estar coletivo e concretizar a justiça social.
Agora passamos para o princípio da indisponibilidade. Talvez possa cair na sua prova, né? Mas é bom você saber que se trata desse princípio da indisponibilidade. O que é indisponível? Indisponibilidade é o que não está disponível, o que não está disponível para você. Não está disponível para você, então ele está indisponível. Né? Prefixo de negação in aí. Né? Indisponibilidade, princípio da indisponibilidade, diz o quê? Que não é concedida liberdade absoluta ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal. Insta a salientar que os agentes públicos não têm disponibilidade sobre os interesses públicos destinados à sua guarda e realização, até porque os bens, direitos e interesses públicos são confiados ao administrador tão somente para a sua gestão e jamais para a sua disposição sem justa causa. Por esse motivo, é que o poder de disposição para aliená-los, renunciá-los ou transicioná-los dependerá sempre de lei. Então, o princípio da disponibilidade ele vai dizer que o administrador, né, o prefeito, lá, o chefe do executivo, ele só pode concretizar qualquer ato se tiver autorização legal para isso. Por quê? Porque ele está desempenhando uma função que não é dele. Ele está desempenhando uma função que é para atender o interesse público. Né? E o que foi os bens, né, os bens públicos, o dinheiro público que está disponibilizado para ele atuar, né, para ele aplicar nos gastos, é sempre visando os gastos públicos e sempre visando o que está previsto na lei. Não é para ele meter a mão no dinheiro público. Por quê? Porque aquele dinheiro que está lá ele é indisponível, ele não pode pegar e gastar por vontade própria. Né? Então, qualquer gasto público ele tem que ter base legal, tem que ter base na lei e tem que estar visando o interesse público. Se for para visar interesse de particulares, interesse de amigo dele, aí ele está ferindo esse princípio da indisponibilidade aí. E o cara tem que ser preso, né? O cara roubou, tem que ser preso aí. O exercício da atividade administrativa representa deveres para o agente público e para a própria administração, como os deveres de guarda, aprimoramento e conservação do interesse público. Quando o cara está numa função pública, ele tem que estar sempre ligado de que ele deve atender ao interesse público, sempre. Então, o que está à disposição dele não é dele, é da administração pública e visa o interesse público. Então, por isso, esse princípio da indisponibilidade. E o que vem a ser esse princípio da continuidade? Continuidade é para ser contínua, porque não pode parar. Né? Então, contínuo, coisas que tem que ser contínua, não pode parar. O princípio da continuidade nos revela que a atividade administrativa, principalmente a prestação dos serviços públicos, não pode sofrer paralisações abruptas e imotivadas. Né? A atividade administrativa deve ser prestada ininterruptamente, com vistas a suprir necessidades públicas, não podendo paralisar-se a prestação de serviço público, que nada mais é do que a forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade. Então, pelo princípio da continuidade, nenhum serviço público de saúde, de educação, de segurança pública pode ser paralisado, visando a atender os outros interesses. Não, o Estado ele tem que desempenhar essas funções essenciais, visando necessariamente a coletividade. O princípio da autotutela. O que é autotutela? Tutela, proteção. Autotutela, se autoproteger. Né? Então, a administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, seja para revogá-los, está errado aqui, tá? Depois eu vou consertar. Seja para revogá-los quando inconveniente, ou seja para anulá-los quando ilegais. Então, a administração pública, quando ela emite qualquer ato administrativo, e esse ato administrativo ele foi inconveniente, né? Como aquele decreto lá do presidente, que muita gente começou a falar que ele queria privatizar o SUS. Né? Um exemplo, então não vou entrar em discussão política aqui, mas apenas um exemplo daquele decreto. Aí logo depois, o que aconteceu com o decreto? O decreto foi anulado pela justiça por ser ilegal? Não, ele foi revogado pelo próprio presidente. O presidente achou inconveniente. Não, peraí, não foi conveniente, foi inconveniente. Aí ele anulou, né? Ou melhor, revogou o decreto. Tirou de circulação aquele decreto que ia privatizar o SUS, né? Segundo muitos aí, não vou entrar em discussão política, mas muita gente estava dizendo que o presidente queria privatizar o SUS, né? Aí ele mandou o decreto e logo depois ele revogou. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui para a questão, para vocês saberem. Por ser inconveniente. Agora, se ele mantém o decreto, o que poderia acontecer? As pessoas poderiam ir para o Poder Judiciário e pedir para anular. Aí, quando pede a anulação, né, por ser ilegal, né, aí é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário nunca revoga ato administrativo. Tá? O Poder Judiciário sempre anula.
A administração pública, pelo princípio da autotutela, ela pode rever todos os atos e corrigir. É uma autocorreção. Porra, eu fiz besteira, eu emiti um ato, mas não era bem aquilo. Eu revogo, tiro de circulação aquilo ali e emito um novo ato ou deixo para lá. Quando eu revogo, né, eu tiro de circulação. Agora, quando eu acho inconveniente. Agora, se eu emito um ato administrativo e esse ato é ilegal, aí eu anulo. Eu tenho poder para anular diretamente pelo princípio da autotutela. Eu não preciso ir na justiça pedir para anular. Não, pela autotutela, pelo princípio da autotutela, eu mesmo, administração pública, posso tirar de circulação qualquer ato que eu botar para rolar aí. Esse é um poder conferido à administração pública, né? Um poder conferido à administração pública propicia o controle de seus próprios atos. Né? A administração pública ela controla os seus próprios atos com a possibilidade da anulação dos atos ilegais e da revogação dos atos inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Então não precisa do Poder Judiciário. A própria administração, se ela quiser, ela anula qualquer ato que ela achar ilegal ou ela revoga qualquer ato que ela achar ilegal ou melhor, que ela achar inconveniente, inoportuno, imoral, né? Porque é legal, mas é imoral, ela pode revogar. É livre de dúvidas, que é a possibilidade de revisão interna dos atos administrativos, que é realizado no âmbito da própria pessoa jurídica, não pode conduzir a abuso e, consequentemente, a desrespeitos de direitos. Né? Não há que se falar em revisão do ato administrativo, por conveniência e oportunidade, sempre que o ato produzir efeitos e gerar direito ao outro. Da mesma forma, não é admissível a revogação de ato vinculado ou de ato cuja edição tenha sido imposta por lei, bem como se já foi exaurida a competência do agente público. O princípio da autotutela também demonstra que a administração pública tem o dever de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio, podendo, através de medidas de polícia administrativa, obstaculizar atos que ponham em risco a conservação desses mesmos bens, sem a necessidade de auxílio e autorização do Poder Judiciário. Então é isso aí, né? Aprendemos o princípio da autotutela. E agora vamos para o princípio da razoabilidade, né? A gente falou lá, né, dentro da moralidade, né, o princípio da moralidade, e agora a gente fala de boa-fé, né? Da boa-fé, da ética, da lealdade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade sinaliza que o administrador não pode atuar segundo seus valores pessoais. Tá? Então, um administrador, quando ele vai atuar, ele não pode atuar segundo seus próprios valores pessoais. Ele tem que optar por providências, né, segundo o seu exclusivo entendimento, devendo valorizar, não segundo seu próprio entendimento, mas ele deve valorizar os valores comuns de toda a coletividade. Tá? Ele resulta aí de uma observância de valor de justiça, valor máximo tutelado pela ordem jurídica, uma vez que a razoabilidade vai estar ligada entre as situações postas e decisões administrativas, bem como a necessidade da coletividade. Então, é razoável tomar essa decisão? Né? Baseado no meu princípio, baseado no meu valor pessoal, talvez não, mas para a coletividade é razoável fazer aquilo. Então, esse é o princípio da razoabilidade. O da proporcionalidade, ele impõe à administração pública a permanente adequação entre os meios e os fins, banindo-se medidas abusivas, com intensidade superior ao estritamente necessário. O administrador público está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos. Então, muitas das vezes, esses dois princípios, a razoabilidade e a proporcionalidade, eles estão intimamente ligados, né? Porque às vezes uma coisa é razoável, mas não é proporcional, né? Não há proporcionalidade, mas há razoabilidade. Por exemplo, um servidor, né? Você, agente aí da Guarda Municipal, chegou atrasado 20 minutos durante 3 dias seguidos, né, ao seu plantão. Né? Digamos que não tinham sido tomado nenhuma providência. Aí você abre um procedimento administrativo, né, disciplinar, para você responder, e aí o chefe da guarda ele dá uma decisão de demissão do serviço público porque você faltou 3 vezes a sua atuação. Faltou aí, ou melhor, chegou atrasado durante 3 vezes. Será se foi razoável? Né? Talvez sim, foram 3 vezes, né? Você pode até dizer assim, não, mas se você está vendo pelos seus valores pessoais. Às vezes você segue o princípio lei e ordem, olho por olho, dente por dente, não, o cara tem que ser punido, vai seguir a razoabilidade, não. Mas será se dentro do entendimento global da coletividade isso é razoável? Existem outras punições, existe a suspensão até 30 dias, né? Pelo Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, você vê que existem outras punições, existe advertência, existe censura, existe a suspensão aí até 30 dias, por 90 dias, né? Uma suspensão por 5 dias não seria aplicável, o cara perder 5 dias de salário, né? Será se demitiu o cara por causa disso?
é razoável, então são princípios aí que você tem sempre aplicado. E a proporcionalidade também. Pô, o cara chegou um dia atrasado, ele é punido com uma suspensão de 30 dias. O cara vai ficar um mês sem receber salário porque ele atrasou 10 minutos uma vez só na vida. E o histórico dele é todo bom. O cara é excelente, pô, nunca foi punido por nada. Né? O cara não teve nenhuma avaliação negativa insuficiente. Pô, e de cara vai aplicar uma pena de demissão. Será se há proporcionalidade nisso? Não, né? Então o princípio da proporcionalidade ele tem que sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos. Talvez ali uma advertência, né? Um atraso. Ó, na próxima vez que chegar atrasado, você vai tomar uma suspensão, amigão. Vamos entrar na linha aí. Aí o cara chega atrasado de novo, ó. Vai tomar um dia de suspensão para você aprender. Quer dizer, por causa de 10 minutos, tu vai perder um dia de salário. Olha só. Então há uma proporcionalidade nisso aí. Agora, o cara chegou atrasado 10 minutos e o chefe, né, que tem a competência para aplicar a multa ali, para aplicar a punição, melhor, chega e diz, não, você atrasou 10 minutos, eu sou um cara intolerante. A partir de agora, tu vai tomar 30 dias de suspensão porque tu atrasou 10 minutos. Pelo amor de Deus, fere a proporcionalidade. Aí, o que vai acontecer com esse guarda municipal aí? O guarda municipal vai lá, contrata um advogado, né? Pode me contratar, que eu atuo na área de direito administrativo, e aí a gente entra com uma ação anulatória, né? A gente entra no poder judiciário, ó, juiz. Aí conta a história pro juiz, excelência. Eu, 5 anos de guarda municipal, nunca fui punido, né? Ficha exemplar, sempre cheguei em dia. Uma vez que eu tive um problema no trânsito, meu carro furou o pneu, né? Eu tive um problema no trânsito, avisei a chefia, né? Cheguei 10 minutos atrasado no meu plantão, mas aí o chefe me aplicou uma pena aí de 30 dias de suspensão. Isso fere até a razoabilidade, né? Fere a razoabilidade e também a proporcionalidade. Então, por isso, excelência, por ferir a razoabilidade e a proporcionalidade, uma pena que não condiz aí, eu vou requerer a anulação dessa punição. O que o juiz vai fazer? O juiz vai anular, né? Com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não foi proporcional. O cara faltou, o cara é exemplar, ficha limpa. O cara é excelente guarda municipal, mas por um mero atraso ele não merecia tomar 30 dias, né? 30 dias de suspensão. Talvez um dia de suspensão, né? Para aprender. Talvez, né? Isso aí entra dentro do mérito administrativo, né? Então, o administrador ele tem. Só que o seu mérito administrativo, né? Conveniência e oportunidade, ele tem que estar dentro desses limites aí, dentro desses princípios, tem que seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Talvez se ele desse 5 dias, talvez o juiz não anulasse, né? Mas aí o cara deu 30 e aí, nesse caso, poderia anular com base na proporcionalidade. O princípio da motivação, né? Todos os atos administrativos devem ser motivados, né? Então, já o princípio da motivação, exige que o administrador público explicite de forma clara e precisa os pressupostos de fato e de direito da decisão prolatada, demonstrando a efetiva compatibilidade entre ambos e a correção da medida adotada. O princípio em tela exige que a administração pública justifique seus atos, o que também é aplicável às decisões administrativas dos tribunais, cujos julgamentos devam ser realizados publicamente, né? Então, muitas das vezes aí, os atos administrativos, se for com base na conveniência e oportunidade, se for um ato discricionário, né, a gente vai aprender em ato administrativo o que é um ato discricionário, por conveniência e oportunidade, o administrador ele resolve fazer uma mudança no setor, mas ele não motiva, ele não tem obrigação de motivar. Agora, se for um ato vinculado, ele deve motivar e justificar. Agora, se é um ato discricionário, ele usou da conveniência e oportunidade, mas ele motivou, e essa motivação não está de acordo, né, com a lei, ou de acordo com os princípios aí da razoabilidade e proporcionalidade, aí cabe reparação nesse sentido. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado aí. Então, o princípio da motivação é que os atos, né, administrativos devem ser justificados de modo claro e preciso, né? E os requisitos do fato e direito da delação prolatada devem ser demonstrado a compatibilidade entre ambos ou a correção da medida adotada. Então, apenas para o seu conhecimento e se cair na sua prova que trouxe esse princípio da motivação. É você justificar os atos. Então, você consegue matar de... Você não vai conseguir confundir o princípio da motivação com a proporcionalidade e nem com a legalidade e moralidade. Na hora que botar moral, tu vai saber que é moralidade. Princípio da supremacia do interesse público e motivação. Não tem como tu errar. Então, se você souber aí o núcleo base dos princípios, né, você vai acertar a questão.
E é isso que importa para você. Muitas vezes, não, o professor escreveu muita coisa aí que não tem nada a ver. Mas isso é importante para que você extraia aí o núcleo base do princípio e quando cair uma questão, saber diferenciar. É isso que importa. Então, a maioria das questões de provas de concursos, ele puxa muito esses princípios aí, principalmente os princípios lá do LIMP, né, que a gente viu da Constituição. Então, caindo aí, esse princípio dá para você responder e matar essa questão aí. Por fim, o princípio da segurança jurídica. Muita gente nunca ouviu falar, ou já ouviu falar na televisão, fere a segurança jurídica, fere a segurança jurídica. Que diabo é segurança jurídica? Então, o princípio da segurança jurídica, ele serve aí para garantir a perpetuidade das relações jurídicas estabelecidas pela administração pública. Insta salientar que o administrador público não deve, sem justa causa, invalidar ato administrativo, desfazendo relações ou situações jurídicas já consolidadas. Quando possível, porque legal e moralmente aceito, deve convalidar atos que, a despeito de pequenas irregularidades, cumpram ou atinjam a finalidade pública. Né? Então, muitas das vezes, já existem relações jurídicas que já estão concretizadas, né? Já estão fundamentadas ali por muito tempo, sedimentadas, vamos dizer assim, já concretadas ali, situações jurídicas, e aí chega o administrador toda hora mudando o entendimento. Não, a administração pública entende assim, agora entende assado. Esse muda toda hora aí que acontece na justiça. Isso é muito prejudicial à segurança jurídica. E na administração pública também. Né? A administração pública ela tem que seguir à risca a segurança jurídica para não causar uma situação de instabilidade, para não causar situação de insegurança. Isso causa medo. A insegurança jurídica causa medo nas pessoas, dá medo nos cidadãos, porque você nunca vai saber o que a administração pública está pensando. Se hoje no judiciário já existe esse grande revolta, esse grande movimento de insegurança jurídica, né? Toda hora, o Supremo entende que agora a prisão em segunda instância deve prevalecer. Aí agora não, peraí, o Supremo já mudou. Ano passado, o cara condenado em segunda instância, ele tinha que ser preso direto. Agora tem que seguir o que a Constituição diz, porque a Constituição fala que é o princípio da presunção da inocência. Tem que esperar o trânsito em julgado, até o último recurso para que o cara seja preso. E aí vai anos e anos. Então, essa insegurança, né, jurídica causa um certo dissabor nas pessoas, né? Um receio muito grande. Então, dentro da administração pública, ela deve seguir a segurança jurídica. Por quê? O princípio da segurança jurídica se justifica pelo fato de ser comum ocorrerem mudança de interpretação em determinadas normas legais no âmbito administrativo, o que poderia afetar situações já consolidadas na vigência da anterior orientação. É claro que a aplicação do aludido princípio deve ser realizada com devido bom senso e razoabilidade, sob pena de impedir de forma arbitrária e odiosa a administração pública de anular atos com inobservância da lei. Então é isso, né? Às vezes a administração pública tem entendimento X sobre determinado caso, e aí você ingressa com requerimento e você nunca sabe se vai atender ou não aí a segurança jurídica. Então a segurança jurídica ela se justifica para que não haja essa mudança de interpretação das leis, né, no âmbito administrativo. A segurança jurídica ela tem relação com a ideia de respeito à boa-fé, né? A boa-fé das pessoas. Eu acredito nisso, isso não vai mudar, já está consolidado. Por que mudar isso? Então, a segurança jurídica é isso. Eis que se a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, que é o que está na Constituição, por respeito à segurança jurídica das partes, não é admissível que o administrado tenha seus direitos desrespeitados ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no tempo. Às vezes um prefeito entende, né, por meio da sua assessoria jurídica, que determinados pensionistas têm direito a um adicional na qual o servidor pagou, né, por determinado período. Aí o cara, mas peraí, isso não estava previsto na lei na época, foi uma interpretação equivocada, a partir de agora eu vou tirar o direito. Mas e o direito adquirido daquelas que já recebem? Então, para não causar isso, a administração deve seguir aí a segurança jurídica, né? Mas é isso aí, gente. Por fim, encerramos aí a nossa aula de hoje, a nossa aula 2. Agradeço aí a paciência, agradeço a todos que acompanharam aí. Depois eu vou deixar o link com todas as leis que nós estudamos aí no nosso curso e também é um material que a gente produziu aqui para esse preparatório da Guarda Municipal de São Gonçalo. Para você que vai fazer outro concurso e também precisa aprender aí, dou as boas-vindas, né? Precisa aprender sobre os princípios da administração pública, dou as boas-vindas e agradeço aí. Para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Isso é uma forma de me ajudar. O curso é totalmente gratuito. A única coisa que eu peço para vocês é isso: curtir, me seguir e
compartilhar com seus amigos, tá? No mais, muito obrigado. Agradeço a todos e boa tarde, né?